E a leitura de hoje, para iniciarmos nossa reflexão, está na pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Assim é a pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? O homem pode vencer as suas más tendências por seus próprios esforços? Essa é a pergunta. E a resposta que consta aqui no Livro do Espírito é o seguinte: sim. E algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam? Essa pergunta, ela traz para a gente um sim, até mesmo automático. E assim deve ser. Porque nós temos a responsabilidade sobre nossos atos. É muito fácil, às vezes, delegarmos a responsabilidade, a culpa, a obrigação a terceiros, a circunstâncias, a fatos que estão fora do nosso controle, à política, ao tempo chuvoso, ao tempo de seca, à queimada, ou qualquer situação que esteja fora do nosso controle. Mas, na verdade, tudo isso pode ser apenas uma tentativa de não enxergarmos a grande verdade que nos permeia. Verdade esta, que é a seguinte: a responsabilidade de tudo que nos acontece está na palma de nossas mãos. É nossa essa responsabilidade. Ah, Eduardo, eu discordo. Eu já fui vítima de várias situações que não estiveram ao meu alcance resolvê-las, ou até mesmo situações que eu não pude me defender, e essa responsabilidade não é minha. Sim, meus irmãos, eu compreendo que há situações que às vezes, ao menos aos olhos da matéria, é impossível entender que deriva de nossa responsabilidade. Mas eu te digo que 90% do que nos acontece, nós temos a responsabilidade por esse acontecimento e pela forma com que essa situação vai agir sobre nós. Essa responsabilidade é nossa. E como tratarmos os flagelos que nos atormentam, as nossas inclinações, que alguns até dizem que são natas, outras aprendemos conforme os ambientes que frequentamos, as pessoas que mais convivemos, aquilo que mais povoa o nosso pensamento. É uma situação, meus irmãos, muito importante a gente ter o discernimento de entender o quanto os nossos pensamentos influenciam a nossa vida. Há alguns livros que estudam algumas questões interessantes. Eles indagam o seguinte: por que às vezes é o que eu temo que acontece a mim? Quem aqui já não se fez essa pergunta? Porque muitas vezes é o que eu não desejo é que vem sobre mim. A própria Bíblia é uma passagem dessa maneira, não é mesmo, meus irmãos? Aquilo que eu mais temia sobreveio sobre mim, disse Jó, no leito da sua dificuldade. E eu ouvi uma resposta interessantíssima a respeito disso. Essa resposta dizia o seguinte: que aquilo que nos acontece não porque nós desejamos, mas porque nós cremos. Há uma diferença entre desejar algo e crer em algo. Quando você simplesmente deseja, às vezes o seu desejo não é capaz de te levar a um estado de espírito daquilo que você realmente deseja. Mas quando você teme, via de regra, o medo te lança nos braços da situação indesejada. Quando você teme alguma coisa, quando você tem medo de alguma coisa acontecer, seu coração acelera. Você sente todas as coisas que você criou em sua mente como se estivesse ali diante dos seus olhos, como se estivessem de fato acontecendo.
Você influencia a batida do seu coração. Você pode começar a suar. Se você sentir medo de verdade, você pode molhar a roupa de suor, simplesmente por uma situação que você sabe que não existe, que aquele risco não está te envolvendo naquele momento. Mas ainda assim você vibra essa sensação. E é isso que representa a fé. A fé é a certeza das coisas que você não é capaz de ver. E o medo é uma oração às avessas. Quando você tem medo, você está orando fervorosamente por aquilo que você não quer que aconteça. E adivinha o que acontece? Ou adivinha o que há maior possibilidade de acontecer? Acontece o que você crê, o que você acreditou que seria verdade. Esta literatura explicava exatamente usando o medo, por exemplo, porque se torna muito fácil de compreender, não é verdade? A diferença de desejar e de crer através do medo. E ele nos ensina assim para que a gente possa fazer uso disso, para levarmos essa força que nós temos no nosso coração, na nossa mente, essa capacidade de criar que o próprio Deus nos deu, para aquilo que verdadeiramente a gente deseja que acredite. A pergunta hoje é a seguinte: como desenvolver a vontade? Vontade essa capaz de nos dar a capacidade de vencermos nossos próprios defeitos, nossas más inclinações. E por vezes, meus irmãos, a resposta está nesse comentário que eu estou comentando com vocês. Que tanto que você quer? Eu te faria essa pergunta. Eu quero. Você quer mesmo? Que tanto? O que você seria capaz de abrir mão por essa vontade? Essa é sempre uma conta que se põe na balança. Dizem que Sócrates, um filósofo, estava andando com um discípulo e o discípulo falou: meu mestre, é assim que eles os chamavam, né? Os seus professores, eu quero acessar a sabedoria. O que eu faço? Sócrates continuou em silêncio até chegar na beira de um rio. Ele ordenou ao seu aluno que se curvasse ali de joelho à beira do rio, pegou a cabeça dele e afundou na água. E segurou ele submerso até ele não dar conta mais de respirar e começar a lutar com seu professor. E ele segurava a cabeça dele com força e o seu aluno lutou muito, até que por fim ele conseguiu se soltar da mão do professor. E com todo respeito, né? Ele o desafiou dizendo: mas o que é isso? E Sócrates disse a ele: o dia que você procurar sabedoria com a mesma vontade, com a mesma determinação que procurou o ar quando estava afundando e afogando debaixo dessa água, você a encontrará. E é essa a resposta muitas vezes para que nós tenhamos acesso a como adquirir essa vontade. Qual que é o tanto que você quer? O que você é capaz de abrir mão para alcançar o que você deseja? E é engraçado que quando fala abrir mão, a gente acha que vai perder alguma coisa. Isso é uma reflexão belíssima. Sabe o que você vai perder? O sofrimento e a dor. Eduardo, mas que conversinha filosófica, que coisinha besta, para com isso. Você não comeu o sal que eu comi. Você não usou as minhas sandálias e não sabe o quanto é difícil para mim vencer isso. Eu sei, meu irmão. Às vezes a minha dificuldade é diferente da sua, mas cada um de nós temos uma. Cada um de nós temos a nossa dificuldade. Às vezes é com bebida, às vezes é com droga, às vezes é com a sexualidade. Às vezes é com dinheiro, às vezes é com a língua que não quer estar na boca sem falar mal dos outros. Às vezes é com a incompreensão dos irmãos. Às vezes é com orgulho, é com vaidade. Tem tantas coisas, né, seu Fábio? Poderíamos ficar aqui o resto da noite só nominando elas, né, meu irmão? Mas vocês já entenderam, eu estou certo disso. Desejar realmente passar para a etapa seguinte, desejar realmente vencer suas próprias adversidades, trará de início
uma dor da renúncia. Trará sim. Alguém aqui já fez jejum? Alguém aqui já ficou 24 horas sem comer? 48? 3 dias. Uma vez eu fiz um jejum, e sabe qual foi um grande recado que eu recebi com o jejum, seu Fábio? É que a gente tem muita resistência porque a gente procura desculpa para nós mesmos. Eu sou magrinho, eu vou derreter, eu vou passar mal, eu vou desmaiar. Calma, isso é tudo conversa fiada da sua mente para que você desista. Fiz. E o grande recado que eu recebi desse jejum, seu Fábio, é que o jejum não foi do alimento. O jejum foi da minha vontade. De uma forma incompreensível. Todos os horários de refeição eu sentia fome. E de uma forma incompreensível, meia hora depois eu não mais sentia fome. De uma forma incompreensível, não me faltou a lucidez, não me faltou energia, eu só deixei de ir para a academia, porque eu também não queria abusar da boa vontade. Mas o recado foi fortíssimo. Deus me saciou de tudo que eu precisava. Ele só judiou da minha vontade. E você sabe o tanto que o seu cérebro é poderoso? E ele sabe te dobrar. Quando ele inventa desculpa e vê que você não vai dar para ele o que ele quer, ele desiste. Só que aí depois ele fica te dando os recados. Você acha que ele me dava o recado para mim fazer um churrasco? Para mim ir numa churrascaria? Não. Sabe o que ele me dava de recado, seu Fábio? Come uma banana. Não é nada. Você precisa disso. O nosso cérebro vai fazer de tudo para nos boicotar. Porque ele sabe como jogar com a gente. As nossas necessidades, as nossas vontades, elas vão fazer de tudo para não permitir que nós desejemos do fundo dos nossos corações fazer algo que seja proveitoso para nós. Que tanto que você quer? A vontade de comer é absurda. Quando você pensa que você está na primeira refeição a não ser feita, de um sábado, e que você vai comer só na terça-feira, você quase desespera. Você quase desespera. Mas é só a vontade, não é a necessidade. Quando por fim você chega na etapa final, você percebe que você não é sozinho, que há uma diferença muito grande da nossa vontade para a nossa necessidade. Esse foi o grande recado que eu aprendi na pele. Que o que eu desejo é diferente do que eu preciso. Às vezes, nós vamos desejar do fundo do nosso coração fazer algo que dê continuidade àquilo que a gente quer se livrar. Às vezes, se eu quero me livrar da bebida, eu vou no bar, mas é só um pouquinho, é rápido, eu só vou ver um amigo. É a oportunidade perfeita para mim fazer aquilo que eu gostaria de não fazer. Eu fui lá no centro e o palestrante falou para a gente parar de beber. Não, meus irmãos, eu não estou falando isso. Eu estou usando a cerveja como um exemplo para qualquer coisa que tire você do seu equilíbrio. Às vezes, o exemplo que eu estou te dando se aplica a invejar as coisas dos nossos irmãos. E vocês me dão licença para ser sincero? Em alguns momentos de dificuldade financeira que eu enfrentei, seu Fábio, como eu invejava aqueles que não tinham dificuldade financeira. E eu me desafiava perante Deus e dizia a Ele: Senhor, me perdoa. Perdoa meus sentimentos. Perdoa meus sentimentos. Por que eu estou confessando isso para vocês? Para vocês entenderem que nós somos humanos. Que aquilo que nos falta vai nos cobrar em alguns momentos um desafio para o nosso comportamento. E que isso, não estou dizendo que é legal, mas que é comum acontecer. Mas não quer dizer que eu sou o último dos homens. Quer dizer que eu tenho minhas inclinações negativas, que eu tenho as minhas cegueiras, que eu tenho as minhas visões de escassez, porque isso é uma visão de escassez. Mas que Deus é maior para supri-la.
que Deus é maior para compreender. Meu filho, eu te compreendo. Quando nos falta, a gente perde as estribeiras. Jesus foi testado onde, meus irmãos? Foi no deserto. Se eu te encher a barriguinha, te dê tudo do bom e do melhor, e te falar assim, olha, não importa com seu irmão ficar de birra com você, tá? Você vai falar assim, eu estou muito bem para enxergá-lo. Você não vai nem enxergar. Você não vai ver a dificuldade, você não vai ver o insulto. Você vai se sentir tão pleno, tão superior. Nem pecar é capaz que você vai. Mas, se te falta o pão de cada dia, se te falta a compreensão dos seus familiares, se te falta aquilo que te faz se sentir bem, se te falta a admiração dos seus próximos, se te falta o respeito, se te falta a dignidade, se te falta a esperança, se sente fome, se sente injustiçado, daí vem o seu irmão e simplesmente te ignora, e é a gota d'água. Porque é no deserto que nós somos testados. É no deserto que nós somos convidados a mostrar o que tem no mais profundo do nosso coração. E não entenda que o deserto é só escassez. Às vezes o deserto é uma extrema abundância. Às vezes o deserto vem como forma de muita riqueza material. Mas tamanhamente assim, que tudo aquilo que você deseja está ao alcance das suas mãos. E chega um certo ponto que você simplesmente frustra e perde a graça por aquilo. Porque teu coração não enfrenta mais algo pelo qual ele tem que lutar por aquilo. Aí vem as pessoas que estão ao seu redor e não compreendem o porquê você tem todas as coisas que elas gostariam de ter e você está triste. E o deserto da incompreensão é mais uma das provas daquele que experimentou o que é a saciedade. São dois extremos que são apenas exemplos que eu estou aqui dando, simplesmente com um propósito, para que a gente não julgue ninguém. Tudo que a gente procura estudar, ler, todo conhecimento, só tem uma serventia: para a nossa própria autoanálise, para o meu próprio autoconhecimento. Tudo que Deus permite que eu acesse por meio da minha compreensão só serve para que eu me desenvolva para o dia de amanhã. E se eu me autoconhecer, eu vou ser mais tolerante com os meus irmãos. Eu vou entender que às vezes na situação dele eu faria pior do que ele está fazendo comigo. E às vezes tudo fica um pouquinho mais suave para que a gente possa viver. E aquilo, conforme nós conversamos há pouco, que parece uma grande renúncia para que a gente alcance um propósito definido, alimentado por um desejo profundo, por um desejo ardente de realmente ter aquilo atingido, deixa de ser uma dor e se torna uma conquista, se torna um prazer. Eu te diria que um grande desafio, ele é mais penoso antes da gente iniciá-lo. E a gravidade do enfrentamento diminui na proporção que você dá cada passo no caminho. Começar vai ser sempre o momento mais complicado. Os estudantes da física comparam o atrito de quando se está parado e comparam quando a gente está em movimento. E o atrito do início, de quando você está parado com o objeto para empurrá-lo e colocá-lo em movimento, é muito mais difícil depois do que quando ele já está em movimento. Assim somos nós com todos os desafios. Aquilo que te atormenta, aquilo que te causa medo, pare em frente. Sabe o que vai acontecer? Ele vai sumir. Ele vai se tornar muito pequeno. Muito pequeno. Nós vivemos uma dualidade aqui nesse planeta. E não há meio de vivermos fora dessa dualidade. Aqui existe o positivo, o negativo, aqui existe o bem, o mal, o favorável, o desfavorável, o gordo, o magro, o alto, o baixo, o bonito, o feio. Tudo aqui são
duais, para que nós possamos ter referência das coisas, para que nós possamos entender o que nos serve e o que não nos serve. E quando essa pergunta diz: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços, eu faria uma pergunta antes de responder essa outra pergunta. Qual o propósito desse homem? O propósito desse homem é verdadeiramente vencer a sua má inclinação? Porque se não for, não vai ser feito. Qual o seu propósito? Qual é o seu propósito? Aos do fundo e também para os da frente, né, seu Fábio? Responda para o teu coração. Qual o teu propósito? O que você verdadeiramente quer? Você tem isso bem definido? Você quer ser melhor é para parecer bonzinho no centro espírita ou para poder sentir a paz no coração? Você quer ser melhor é para poder apontar o dedo para quem está fazendo coisa errada e dizer: olha, eu não sou assim? Igual o fariseu da história que Jesus contou lá no pé do monte? Ou o propósito seu é verdadeiramente poder enxergar seus irmãos como o próprio Cristo enxerga? O Cristo que está aqui de braços dados para nós. Se o teu propósito é vencer as adversidades, vencer suas más tendências, para servir ao nosso Deus, para servir aos nossos irmãos, antes a ti próprio, eu tenho certeza que tudo colaborará para o teu propósito. E é interessante, dentro dessa dualidade, eu separei até algumas passagens aqui para ler para vocês, que está lá em Romanos 7, quando a gente fala desse conflito do bem e do mal, das nossas tendências, das nossas inclinações, dos nossos ímpetos, e com aquilo que a gente acha que deve ser o certo. Paulo diz o seguinte: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. De sorte que acho essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei da minha mente e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem sou eu, disse ele. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. É tão interessante, seu Fábio, que nessa passagem ele deixa claro que dentro de cada um de nós há as duas vertentes. Tudo que é certo, tudo que é louvável, tudo que é direito, tudo que é de paz, tudo que é de amor, está dentro de você, está dentro do Senhor, está dentro de cada um de nós. Nós temos essa presença abençoada, nós temos essa graça de saber o que é certo e de amar o que é certo. E nós também temos o outro lado, que é uma carnalidade, aquilo que vem da própria carne, que nós não podemos negar essa existência. Porque se negamos essa existência, fica mais difícil controlá-la, medi-la e dar a ela o termo certo. Vocês compreendem o que é isso? Há uma história bastante conhecida que diz que dentro de cada um de nós há dois lobos, um do bem e outro do mal. E qual que vence uma batalha? Aquele que você mais alimenta. Qual desses dois lobos nós temos alimentado diariamente? Nesse momento que nós estamos aqui imbuídos desse propósito de buscar a Deus, buscar o aprimoramento pessoal, espiritual, mental, nós estamos alimentando este lobo que sabe o caminho de volta para casa, né, seu Fábio? Mas e o restante do dia? Aqui no início do nosso bate-papo eu comentei que nós somos o que nós pensamos. O que tens pensado no tempo de lucidez do seu dia, enquanto não está dormindo?
Faça um exercício. Anote. Faça essa experiência. Tome nota no final de um dia dos pensamentos que povoavam sua mente. E quais deles predominaram. Sabe o que vai acontecer? Eu vou dar uma aqui de o leitor do futuro. Mãe de Ná, que o povo fala, né? Aquilo que mais ocupa seus pensamentos é seu retrato daqui 5 anos. Você se alegrou ou se preocupou com isso? Você se alegrou ou você se preocupou com isso? Aquilo que mais você pensava há 3 anos atrás é o que você é hoje. Não tem como ser diferente. O que você mais pensa hoje, você vai ser o ano que vem. Essa lei não falha. Não falha. Como estão seus sentimentos? O que mais tu sente, mais sentirá. Nossa, eu só ando brava porque eu só ando atrasado. Parabéns, só vai andar atrasado. É assim que funciona. Nossa, eu sou feliz, eu sou grato. Glória a Deus. Cada dia mais terás motivo para ser feliz e para ser grato. Já leram essa passagem na Bíblia? Quem mais tem, mais será dado. Quem pouco tem, até o pouco que tem será tirado. Essa passagem não é somente para ilustrar questões materiais, não. É para ilustrar tudo o que existe debaixo desse céu. Tudo que é matéria. Tudo que é matéria está regido por essa lei. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Sim, senhor, você fala. Eu acho que o pessoal está com vontade de fazer, mas eu vou fazer na frente. Então quer dizer que é a vontade que nos dirige. A vontade daquilo que nós sabemos que precisamos fazer é que move os nossos sentimentos e os nossos impulsos. E nessa passagem aí, principalmente. Então eu pergunto, então, é isso? O que vocês acham, meus irmãos? Eu diria que a vontade é o princípio. Sem ela você não vai chegar lá. Mas que tanto que você quer? Essa vontade é o seu propósito? Essa vontade, ela é ardente? Essa vontade é maior do que a vontade de voltar e cair na mesma situação errada que você cumpriu antes? A pergunta é só essa. É vontade mesmo? Qual que é a perseverança dessa vontade? Que preço que você paga por essa vontade? Tudo tem um preço. Tudo. Não tem nada que é de graça. Ser magro tem um preço. Não ser magro também tem um preço. Trabalhar muito tem um preço. Deixar de trabalhar muito também tem um preço. Qual que você quer pagar? A pergunta é essa. Buscar a Deus tem um preço. Deixar de buscar a Deus, não. Como tem um preço? A vontade dirige seus atos. Mas ela só vai ser efetiva quando ela se transformar na sua crença. Quando você crê que é capaz de vencer a sua dificuldade. Quando essa vontade se transformar nos seus sentimentos. Quando uma simples vontade for capaz de mover o seu espírito, de te fazer chorar de emoção, de arrupiar a sua pele. Quando essa vontade for capaz de fazer você renunciar com alegria a qualquer outra coisa e não entender aquilo como renúncia, mas como uma escolha. Nesse momento você vai alcançar o que a sua vontade deseja. Vontade por vontade todo mundo tem. Eu quero ser bilionário, mas nem jogo na loteria. E aí? Não é a vontade? Mas ela não é acompanhada de tudo mais. Pensemos nisso. Mais alguma pergunta, gente? Eu queria ler mais uma partezinha aqui com vocês, dentro disso que a gente está conversando. Nós conversamos sobre a vontade,
E é engraçado, seu Fábio, que a vontade é o que define. E a gente conversou sobre a dualidade também, que nós sabemos o caminho certo e nós queremos o caminho certo, só que fazemos o errado. E aqui nessas passagens de Salmos, de Mateus, várias, mostra uma coisa interessante sobre essa vontade, seu Fábio. Ela fala qual vontade que deve ser buscada. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Porque eu desci, isso é a passagem de Salmo 143:10. Na outra fala o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em outra passagem diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E outros continuam dizendo: o mundo passa e a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Outra passagem de Salmo: que o teu espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Em uma outra passagem: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Essas passagens me fazem refletir sobre qual vontade que nós devemos compreender na nossa vida. Nós falamos sobre a vontade da carne e a vontade do Espírito. Nós falamos da nossa própria vontade e da vontade de Deus. Nessas passagens que eu li, deixa muito claro que a vontade de Deus para nós, ela é o caminho a ser seguida. Ai, Eduardo, aí preocupei, porque eu sou fraco e eu não estou pronto. Quem diz que Deus vai exigir de você mais do que você tem para oferecer? Você faria isso com seu filho? Você faria? Você exigiria do seu filho mais do que ele pode oferecer? Quem dirá Deus? Deus conhece a tua limitação, a tua dor, a tua perseverança, a tua dificuldade. Ele conhece antes que o seu esforço, antes que você viesse ao mundo. E a vontade dele para você, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ele quer o teu bem. E Deus, Ele não quer te proibir de nada. Ele só quer te mostrar o que vai fazer bem para você. E Ele compreende que às vezes você não está pronto para entender o melhor caminho que tem para você mesmo. E sabe o que Ele faz com isso? Nada. Ele respeita o seu momento, Ele respeita a tua decisão. Ele permite que você, assim como o filho pródigo, receba tudo que é sua parte e vá. Vá experimentar, vá conhecer, vá viver, vá fazer tudo o que quer. Mas quando você decidir voltar, volte. Ele estará te esperando. Deus é amor. Deus é braços abertos. O julgamento somos de nós, os irmãos. Lembra do irmão do filho pródigo? Foi ele que condenou seu irmão, não foi o pai. O pai o recebeu, pôs um anel no dedo dele, pediu vestes novas, tudo novo para ele, e fez uma festa do melhor para receber o filho que voltou. Foi o irmão que questionou o comportamento, o amor do pai, não o pai. Tenhamos essa paz para voltar para nosso pai. Tenhamos a nossa paz, a nossa sinceridade, para no escondido do nosso quarto nos ajoelharmos e pedirmos para Deus essa vontade. Eu sei que não é fácil, mas aquele que pede com vontade, com desejo ardente, aquele que decide se entregar, ele entrega tudo aquilo que você precisa para conseguir esse sonho. E essa vontade, meus irmãos, de mudar as dificuldades que cada um de nós enfrentamos, é só uma porta para que possamos conseguir tudo que o nosso coração deseja. Tudo, tudo, tudo. Porque tudo nos é permitido. Tudo, com amor, nos é acrescentado. Prosperidade de saúde do corpo, prosperidade financeira, concórdia no nosso lar, com os nossos cônjuges, com nossos filhos. Tudo isso advém, às vezes,
por uma simples vontade verdadeira, uma transformação de nossos olhos. Às vezes, nosso cônjuge ou nossos filhos são tão difíceis porque nós não estamos dispostos a compreendê-los, a entender que as experiências de vida dele o proporcionou esse comportamento e que há um processo para quebrar a dor. E você acha que ele não quer tirar a dor do coração? Quem aqui não quer? Mas é um processo e não é fácil, né, seu Fábio? Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma filha de 12 anos e eu sempre assim me incomodei muito com a bagunça dela, com desleixo. E eu fiz um teste com ela, de uma psicóloga, que fiz na família toda, achei legal e fiz. Chama DISC, que identifica o comportamento. E o comportamento dela é um perfil de vendedor. Muito influente, que chama. Muito boa de relacionamento e tal. Só que desorganizada. Conhecer essa informação me deu uma paz tão grande para entender o perfil dela. Hoje, logicamente, ela não vai pôr a cara de perna para o ar, mas a forma com que eu trato ela é outra, porque é o perfil dela. O meu perfil é um, dela é outro, a minha outra filha é outra. Se eu quiser medir todos com a mesma régua, eu vou ficar insatisfeito até com o espelho, comigo e com todo mundo. É entender cada qual, é entender a dificuldade, é entender o que fez cada pessoa trazer uma cicatriz em seu corpo e respeitar a dor dessa história. Isso nos trará a paz, nos trará o perdão. E esse perdão a gente acha que é o perdão do outro, mas não é. Quando eu compreendo a minha filha, eu me perdoo o mau comportamento que eu como pai tinha com ela. Porque eu passei a olhá-la com amor até nas dificuldades dela, pelo conhecimento que me foi emprestado. E isso me trouxe paz e diminuiu até as brigas, sem mudar as pessoas. Deus, tem hora que eu penso, Deus me revela aos olhos aquilo que eu preciso compreender, porque eu tenho certeza que até se eventualmente bater o carro na rua, foi alguma coisa que eu fiz de errado, mesmo eu estando certo. Porque nada ocorre por acaso. Nada ocorre por acaso. Nós precisamos buscar o discernimento de Deus para a gente aprender a viver, para a gente ter a paz tão desejada no coração, para a gente compreender a nós mesmos. A gente acha que não, mas essa é a grande vitória, é se autocompreender, se autoaceitar, se amar, ter ciência, ter conhecimento de que nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Você sabe o que quer dizer isso? Você sabe que você é imagem de Deus, que Ele te deu autoridade sobre tudo que há na terra, e a gente fica acanhado, igual Ele falou para os navegantes do barco, né? Vocês estão com medo? Por que vocês estão acanhados? Diga que para e para. Nós temos vergonha de exercer a autoridade que Deus deu para nós. Nós recusamos o amor que Ele nos entregou quando a gente se acha menos que os outros. Vamos orar para Deus nos revelar quem nós somos, a revelar o poder que há em nossos corações, a capacidade que nós temos de servirmos a nós próprios e a quem está ao nosso redor. E nosso horário já se encerra, né, seu Fábio? Eu quero agradecer o amor de cada um de vocês e me acolher aqui essa noite. Dizer que para mim é uma graça de Deus, cada oportunidade que Ele me dá, de abrir a boca em nome dEle, o que é uma grande responsabilidade. Mas eu agradeço a Ele, por Ele me confiar esse convite que o Senhor me fez, seu Fábio. Deus nos abençoe. Obrigado, meus irmãos. Fechando os nossos olhos para o encerramento da nossa primeira parte aqui da nossa casa, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui. Nós agradecemos por tudo que temos recebido, porque temos a recomendação de em tudo dai graças. Que possamos sair daqui desta casa mais aliviados, mais reconfortados, recebendo
estas forças divinas para que nós possamos ser abastecidos com forças, com coisas positivas para desenvolver o nosso trabalho na terra. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que precisamos e para onde estamos caminhando. Que a tua paz, Senhor, nos abençoe.